Eu tenho quase absoluta certeza que você acredita que não está conseguindo atingir seus objetivos, aquilo que você programou para você, porque você procrastina. Tem uma coisa para te contar. Não é bem isso que está te segurando. Procrastinar faz parte naturalmente do nosso cérebro. E cada um de nós, de acordo com as nossas características, os nossos temperamentos, a gente procrastina de uma determinada maneira. E eu não sei você, mas teve uma época da minha vida que eu jogava a culpa sempre na tal da procrastinação. O que eu não percebia é que existem outras formas da gente sabotar. E eu estou falando aqui de sabotadores. Eles são criados mais ou menos lá na nossa infância, no início, até os 7 anos, e a gente acaba, mesmo quando não tem mais ameaça, a gente não é mais tão frágil como era na infância, a gente continua mantendo esses sabotadores dentro de nós. E hoje eu quero falar sobre um específico, que atinge a todos nós, que a gente nem percebe. Tem mais uma coisa, a gente valoriza. Você sabe que sabotador é esse? Eu estou falando do sabotador controle, que faz com que a gente queira controlar todos e todos, inclusive a resposta do outro, o que o outro pensa sobre você, enfim. Controle especificamente atinge mais, de forma mais clara, alguns temperamentos, mas de fato, todos os 4 temperamentos, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, em algum momento da sua vida, ou em alguns casos, como 2 dele constantemente, vão ter que lidar com esse controle. E o que é o sabotador controle? É a necessidade que a gente tem de estar no comando, de que tudo passe por nós, que a gente consiga, de fato, ter esta visão do todo e sermos nós os responsáveis pelo processo final. Te parece familiar isso? E aí, assim, a gente consegue controlar aquilo que está sob o nosso controle, aquilo que a gente consegue definir de o que vai ser feito, o que a gente escolhe, mas eu não tenho como controlar o outro. E muita gente que está ouvindo esse vídeo vai falar assim: tem sim, eu controlo meu marido, eu controlo meus filhos, eu controlo meu chefe, minha equipe. Não controla. E talvez esse seja o maior nervoso de quem tem este sabotador, que no fundo ele percebe que não dá para controlar tudo e todos, além de você mesmo. Então aqui, quando a gente falar do sabotador controle, não é o fato de você estar tentando ficar no controle da sua vida, porque inclusive isso é extremamente saudável, mas é o fato de você estar tentando controlar os outros. E aqui cada um dos 4 temperamentos vai ter esse sabotador controle diferenciado. Então, eu vou começar com sanguíneos, que são normalmente, se você caiu aqui de paraquedas no canal, não conhece ainda os temperamentos, são pessoas justamente que são mais extroversivas, expansivas, comunicativas, né? E que acabam, né, utilizando o sabotador do controle, porque elas têm uma tendência natural a precisar, a desejar ficar em evidência em tudo que elas fazem. E quando elas percebem que não estão em evidência, aí a tentativa de controle vem. Mas tem uma forma da gente aprender a ressignificar esse controle nos sanguíneos, eu vou mostrar em cada um dos temperamentos, para que de fato a gente use o controle a nosso favor, ou seja, apenas aquilo que a gente consegue ter domínio, nós. A melhor maneira do sanguíneo lidar com isso é ele entender que o fato dele ter muita energia, ser uma pessoa naturalmente animada, que ele não tem, se você é sanguíneo, anota aí, você não tem obrigação de animar a todos e a tudo que está à sua volta. As pessoas, inclusive você sanguíneo, têm o direito de ficarem mais reservadas, de não rirem de tudo. Então, quanto mais você entender que o fato da pessoa não ficar animada excessivamente com a sua presença não tem a ver com o que ela percebe de você, mas do estado em que ela está, mais tranquilo será a sua relação com o controle. Já os coléricos têm esse sabotador controle mais à flor da pele. Lembra que eu falei que tem 2 que realmente o controle ele está constantemente precisando ser gerenciado? O colérico é um deles. E o colérico ele é movido por ação.
entrar em ação. Então, na cabeça dele, a melhor pessoa para organizar esses planos de ação, para colocar as pessoas em movimento, é ele. O tempo todo ele vai estar controlando o time em que as pessoas estão fazendo, se as pessoas estão fazendo corretamente como ele solicitou. É muito comum esse controle sabotar o colérico, fazendo com que ele microgerencie tudo, sabe? Ele aparentemente delega, mas fica em cima da pessoa, querendo dizer para ela como ela tem que fazer o que ele deixou para ela fazer. E aí, a grande pergunta para o colérico é: você pediu para ela fazer como você faria ou você solicitou que ela fizesse? Quanto mais o colérico aprender a flexibilizar essa característica de permitir que o outro seja ele e faça da forma dele, mais ele vai ganhar, inclusive, novas possibilidades, vai entender novos desafios, novas maneiras de fazer. Eu sou colérica e confesso que delegar é uma grande dificuldade para mim. E é muito comum eu muitas vezes falar assim, tá vendo? Se eu tivesse feito, tinha saído melhor. E esse é um cuidado que a gente tem que ter. Porque o fato de sair diferente do que a gente programou não significa que é pior. É só diferente. É só uma outra forma de fazer. Então, quanto mais você se permitir ter o olhar do outro e cada vez mais entregar para as outras pessoas, você não só é esse sabotador, mas também o próprio aspecto de acelerar excessivamente e ficar sobrecarregado. Melancólicos são o segundo temperamento que também mais sofre com o controle, mas aqui o controle é diferente. Realmente, no caso do melancólico, ele não está preocupado tanto em controlar o outro, mas em controlar milimetricamente todas as suas decisões. E isso faz com que ele se paralise. Então, o controle aqui é no sentido de tem que ter o máximo de perfeição, tem que ter o máximo de entrega, tem que ser o melhor. E quanto menos você exigir de você, no sentido de o meu nível de qualidade já está ok, eu não entrego nada que não tenha, né, sido checado mais de uma vez, mais você vai se permitir a desenvolver essa criatividade, que é uma característica natural sua. Então, o controle no melancólico sabota por paralisia, por acreditar que não está perfeito. E ele tem muita dificuldade em entregar, em desapegar, um dos desafios dele, porque ele acredita que ele ainda precisa controlar mais o processo e fazer de forma perfeita. Patrícia, você já falou um pouquinho sobre o fleumático? Ele é tão zen, tão tranquilo, tão calmo. Fleumático tem esse sabotador controle? Tem. Mas diferente de coléricos, sanguíneos e melancólicos, ele não está tentando controlar pessoas, os outros ou a ele. Ele está tentando controlar constantemente o seu ambiente, mantê-lo organizado, sistematizado, para que ele possa, dessa maneira, se sentir seguro. Porque, sim, um dos maiores desafios do fleumático é enfrentar essa insegurança que ele tem na tentativa de agradar a tudo e a todos. Então, aqui, a percepção do controle tem que ser diferenciada. Ele, inclusive, acaba não se permitindo vivenciar novas possibilidades, oportunidades, porque o ambiente não está controlado. Então, aos poucos, você pode resolver isso, fleumático, criando um hobby, né? Fazendo tentativas próximas de experimentar novos ambientes e gradativamente. Fleumático, respeita o teu ritmo. Não tem que ser acelerado, não tem que ser do dia para a noite. Mas começa a se permitir a viver novas potencialidades. E aí me diz, como que está esse sabotador controle em você? Com qual dos temperamentos, mesmo que você ainda não saiba qual é a sua combinação de temperamentos, o seu blend, você mais se identificou nesse vídeo em relação ao controle? Se você não sabe qual é o seu blend de temperamentos, a sua combinação, e ficou interessado em conhecer, é só você acessar aqui esse link que está na descrição do vídeo, que você cai direto no teste gratuito para se conhecer, para conhecer qual é o seu temperamento e entender mais um pouquinho. A gente vai continuar essa série falando de cada sabotador que a gente tem, são 9 ao todo, dentro de cada um dos temperamentos. Todas as quintas tem vídeo novo. Então já se inscreve no canal e marca as notificações e controle só o que você pode, ou seja, você.